Bom dia a todas, todos, todes. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde, assim as diárias, me desculpem, mas estou aqui. Assim, a temática é muito boa, embora o segundo texto, aquele lá do final, que é a leitura contínua, lá dos capítulos 24 de Gênesis em diante, o meio do livro de Gênesis, tem aquela história chata, mas hoje quase vai ser uma vingança, embora terrível, dá vontade de dizer de baixo nível, né? Mas é um texto que está na Bíblia. Ele reflete a humanidade também e o que foi o reinado em Israel. Sim, Israel, que eu já disse, pecadora, que os profetas disseram tem que cortar fora essa árvore velha de Israel e deixar nascer o broto novo, o novo reino, que é de Deus, que é de justiça, paz e alegria. Aquele velho cai fora. Mas vamos às senhas diárias para hoje. Como eu já disse, a temática é boa, é inspiradora, ela é leve. Hoje, dia 9 de junho, desculpe, estou ajeitando aqui os textos para leitura, 9 de junho de 2023, uma sexta-feira. Ontem foi feriado de Corpus Christi. E o título é bonito, com uma palavra infelizmente pouco usada. É uma palavra bonita, embora um pouco difícil de usar. A mensagem de Deus Javé são como a de um pai, uma mãe, pai e mãe, ou só mãe, ou só pai, porque às vezes as pessoas têm um só. E às vezes um dos dois não é gente boa. Né? No Brasil nós temos uma tradição bem ruim de pais. Né? Os homens são muito criados de uma maneira muito machista, egoísta. Temos que criar esses meninos de maneira diferente de pensar. A mensagem de Deus Javé é como a de um pai e uma mãe, ou as mensagens de Deus Javé são como a de a mãe, um pai, longânimos. Longânimos. É uma palavra pouquíssimo usada. Ela quer dizer assim, pacientes, mas não só de pacientes e paciência, mas pacientes de amor. Eles sempre amam de novo. Vocês vão achar assim, o Gaspar deve ter sido uma criança muito maravilhosa. Gente, eu até era querido, sim, eu era chamado de querido Gasparzinho. Liebe Kapje, no alemão Hunsrück, que é um dialeto alemão. Mas eu tinha umas ideias. Gente, eu tive pai e mãe muito longânimos. Muito longânimos. Que me entenderam, me buscaram sempre de novo com o seu amor. A mensagem de Deus Javé é como a de um pai, uma mãe, longânimos, pacientes, que perdoam, buscam de novo, se colocam novamente à disposição. É bom isso, né?
Às vezes a gente tem amigos e amigas assim também. Mas essa é porque é para nós entendermos como uma mensagem de Deus. Não um Deus vingativo que põe lá leis e tem que cumprir as... É como aquele pai, aquela mãe que o filho errou, eles entendem, eles conversam, eles têm paciência de tentar entender. Minha mãe, às vezes, ouvia minha mãe dizer para o meu pai, ele é jovem ainda, ele vai aprender. E daí ela vinha e me dizia, não pode fazer isso, Gaspar. Eles me xingavam, sim. E às vezes com muita dureza, assim, muita... Meu pai sabia ser duro. Meu pai, ele dizia, eu só quero que tu faça a coisa certa. Assim, nós devemos entender Deus. Embora alguns tenham pais e mães que não são assim, longânimos, amorosos, que procuram o bem, e sempre de novo entendem. Claro que tem uma hora em que eles dizem, agora deu, né? Mas sempre de maneira amorosa. Assim nós devemos ser com as pessoas que nos rodeiam, inclusive com nossos pais e mães, quando esses ficam velhos, às vezes. E pai e mãe, a gente também erra. Devemos ser assim uns com os outros, com o mundo, embora com um objetivo claro de sempre conduzir a vida plena, abundante. O primeiro versículo para o dia de hoje vem lá do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5. O Senhor, o Deus de vocês, mudou a maldição em bênçãos, porque amava vocês. Quantas vezes esse Deus Javé não disse através dos profetas, eu vou dar mais uma chance para vocês, para o povo de Deus de Israel. E assim ele diz também para a sua igreja, que também às vezes é uma filha bem rebelde, bem pecadora, não é? E o segundo versículo para o dia de hoje vem da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Considerem a longanimidade, essa bondade paciente de nosso Deus, como oportunidade para a salvação. Aproveitem quando Ele tem essa paciência para vocês repensarem seus caminhos. Igreja do Senhor. Ele é paciente, mas se fizer a coisa errada... Um dia meu pai me disse assim, olha, se um dia tu tiver um problema muito ruim, eu vou te ajudar sempre, mas eu não vou pagar teus erros por ti. Tu que vai ter que resolver aquilo que tu fez errado. Eu só vou te ajudar. Mas eu sempre vou te ajudar. Sempre, não tem perigo. Mas isso ele me disse quando eu era bem jovem. Ele disse, mas tu vai ficar... Um dia tu vai ser responsável.
por aquilo que tu faz. E nisso eu não posso te substituir. E assim Deus foi com, por exemplo, Israel. Ele dizia sempre: vou te amar, mas você é responsável se comete justiça ou injustiça, paz ou guerra. Você é responsável, mas eu sempre estou aí de novo para te dar a mão. E um dia ele achou que Israel não tinha que trocar, cortar o velho Israel e brotar um novo. A oração foi escrita num lugar chamado Greifswald, em 1597. Vejam só, no século da Reforma. 80 anos depois das 95 teses da Reforma. Eu nem sabia onde é que era. Fica lá na divisa da Alemanha com a Polônia, lá no norte, na beira do mar. Uma comunidade lá, comunidade de Greifswald, escreveu essa oração. Não há nada nesta terra que seja permanente, perene, eterno. Somente a bondade de Deus permanece para sempre, a qual está aberta a todos os seres humanos, a todos, a todas, a todos seres humanos. Não era como Jesus agia. Jesus se importava com a raça de alguém que o procurava, com a nacionalidade, com a sua cultura, com sua vida sexual. A todos, está aberta a todos os seres humanos. Deus não abandona os seus. Nem o seu povo, a igreja, nem os outros que clamam por seu amor. Nisso eu deposito a minha confiança, o meu consolo e a minha esperança. Então vamos lá, a primeira leitura de hoje vem da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, que eram cristãos que vinham do povo judeu. Deus também deu testemunho dela, da sua vontade, da sua bondade, por meio de sinais, por meio de maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele deu a responsabilidade sobre o mundo que há de vir. Olhem só a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: o homem, quem é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? E quem é esse povo todo, para que com ele te preocupes, te importes, o ames? Tu fizeste os seres humanos um pouco menor do que anjos e os coroaste de glória e de honra. Quer dizer, os seres humanos têm muitas capacidades. Eles são muito importantes. Tudo até sujeitas às suas mãos, seus pés, seu fazer. Ao lhe sujeitar tantas coisas, todas coisas, nada deixasse fora que ele não pudesse sujeitar com o seu trabalho, com suas mãos.
Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas àqueles a quem fizeste pouco menor que anjos, semelhantes a ti. Todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, ele coloca Jesus no mesmo patamar do ser humano, capaz de fazer coisas, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ele coloca Jesus como um ser humano sujeito à morte. Olha a cruz dos cristãos, né? Quer dizer, o ser humano tem muitas capacidades, mas ele também é equiparado a alguém com muita responsabilidade. Capacidade, responsabilidade. Ao levar muitos filhas à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. E Cristo nos revela, por meio do seu sofrimento, toda a perfeição do seu amor, e nós também devemos revelá-lo. No início do texto não disse assim? Deus também deu testemunho. E agora nós, tão capazes de tantas coisas, também temos responsabilidade. Porque se podemos fazer muitas coisas, se somos capazes, foi o que meu pai queria dizer, vai ser grande, então tu também tem responsabilidades, não é? Mas felizmente ele é um Deus longânimo, paciente, compassivo, que nos perdoa sempre de novo, nos dá a mão e levanta sempre de novo. E a gente não precisa ter medo de Deus. Pode dar a mão como a um pai e uma mãe longânimos. A segunda história, o segundo texto é a continuação daquele de Gênesis. O Jacó já enganou Paulo, o Jacó enganou o pai dele, o Isaac. A mãe do Jacó participou dessa safadeza toda. Aí o Jacó vai lá e compra de novo, agora uma filha do Labão, compra a sobrinha dele para casar com ele, compra a prima dele para casar com ele, e já tinha outras mulheres. E a Rebeca, a esposa do pai do Jacó, aí joga na cara do Jacó um monte de coisa para fazer cortina de fumaça para o Jacó fugir do irmão dele que está procurando ele para se vingar. Estão no meio dessa coisa toda. Bom, aqui vem a história quando o Jacó foi lá, comprou a filha do Labão, que tinha uma irmã mais velha. Então as duas irmãs moravam juntas, lá na casa do Labão, pai delas. E olhem o que o Labão vai aprontar. Vou te contar que histórias de famílias que não são exemplo para ninguém, eu já falei, e são bem a casa de Israel mesmo. Tem uma coisa, um detalhe aqui que vocês vão ver como as histórias são construídas. Porque a Sara, a mãe do Isaac, era estéril,
E aí uma escrava da Sara deu um filho ao Abraão. Teve ali um um filho obrigatório, filho de escravatura. Aí a Rebeca era estéril e o Isaac já teve filho com uma outra. Tinha um monte de mulher fora, na verdade. Agora a mulher do Jacó também vai ser estéril e ele vai ter uma filha com a irmã dela. Gênesis 29, 14 a 30. 14b. É a segunda parte do versículo 14. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, onde ele tinha comprado, onde ele ia comprar a Lia, a filha mais... A Raquel, ia comprar a Raquel, a filha mais nova do Labão. Ele ia comprar ela. Quando este lhe disse, o Labão disse para o Jacó: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça para mim? Diga-me, qual deve ser seu salário? Olha só. O Labão disse: tu tens 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. A nova era Raquel. Lia tinha olhos muito meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos para ti. Número 7 já viram que é uma... O número 7 aparece tantas vezes que ele já não significa mais 7, tá? Ele pode significar muita coisa. É um número mítico, assim, simbólico. Vale para meio que tudo. Muito tempo, a eternidade. Trabalharei 7 anos em troca da tua filha mais nova, a Raquel, a bonitinha, a atraente. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Então, fique aqui comigo, trabalho 7 anos, eu te vendo ela. Então Jacó trabalhou por 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, porque ele tanto a queria, tanto a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me agora minha mulher, trabalhei 7 anos, eu cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar, fez uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, a mais velha. Deu a mais velha, ele queria a mais nova. E Jacó deitou-se com ela. Mesmo. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha. Entregou uma escrava para ela. Famílias ricas. Para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia com Jacó na cama. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Ele nem viu mais, tinha bebido tanto assim. Que foi que você me fez? Eu trabalhei pela Raquel, porque você me enganou, me deu a outra mais velha. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e eu te dou também a Lia, te dou também a Raquel, que é a mais nova, a bonitinha, a atraente, se tu trabalhares mais 7 anos. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel, a mais nova, por mulher também. Labão deu a Raquel a sua serva Bila, deu outra escrava, para que ficasse a serviço dela.
Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Amanhã a história continua, porque ele agora, a Raquel, que é a mais nova, é estéril, que nem a mãe dele, que nem a avó dele, e ele vai ter filhos com outras mulheres, que nem o vô dele, que nem o pai dele fizeram. Mas Deus é compassivo, Deus não é desse tipo de pai aí que vende o filho ou a filha. Não. Muito pelo contrário. Mesmo que o filho e a filha façam uma coisa errada, ele vai e oferece a mão. Amor longânimo e compassivo. Isso é que é o bonito. O resto é o pecado humano. Inclusive, de quando se entende mal a palavra de Deus e se transforma ela em leis machistas como estas que compram e vendem. Mulheres e as tornam escravas. Não é? Não, Deus é longânimo, pai e mãe longânimo. Pai e mãe longânimos, porque o certo é que os dois sejam pai e mãe. Que os pais também não sejam tão bravos, tão orgulhosos. Eu sou macho. Não. Na verdade, eu acho que pais educam quando não batem nos filhos, nem gritam, mas quando explicam. Quando são longânimos também no falar, no exemplo de ser longânimo, ensinando o caminho da vida para seus filhos e filhas. Porque Deus é assim, Deus é amor. Um bom dia, um abraço a todas, todos, todes.